Mas, como eu já venho pesquisando isso há algum tempo, isso faz parte do meu projeto de pesquisa aqui do pós-doutorado do Propur, que é sobre o impacto dos movimentos sociais na construção da cidade, na evolução urbana. Então, já venho trabalho com eles há bastante tempo, então não me considero assim tão ilegítimo assim para falar da experiência da Univens, que é uma cooperativa de costureiras que fica na zona norte de Porto Alegre, na Vila Nossa Senhora da Aparecida, que já tem hoje 23 anos, é a experiência mais bem sucedida de economia solidária aqui no Rio Grande do Sul. E não só ela é bem sucedida do ponto de vista dos resultados econômicos que ela tem, mas especialmente do tipo de concepção de atividade delas no caso, e do seu engajamento, que vai muito além de simplesmente ter um instrumento para garantir a sua subsistência, seu trabalho e sua renda, mas também um instrumento de intervenção na cidade. É isso que eu vou tentar mostrar um pouco para você. No caso dessa discussão do impacto da cooperativa na sua região e na cidade, eu acho que eu queria começar a partir do final da fala do Ezequiel, porque eu acho que isso é muito importante, que tanto num caso quanto no outro, são projetos que partem de um interesse imediato de grupos de pessoas, mas que não pensam só em si. O projeto da 20 de novembro não é um projeto para as 40 famílias, eles sempre dizem isso, é um projeto para a cidade, é uma concepção de uso do espaço urbano para a cidade. E da mesma forma, a Univens não é simplesmente um instrumento para gerar renda para aquelas 23 mulheres, mas se tornou, e é isso que eu vou tentar mostrar um pouco para vocês, um projeto de intervenção e de desenvolvimento local que tende a ter repercussões na cidade inteira. Então essa ideia de pensar no impacto dos movimentos sociais, isso se dá tanto do olhar de baixo para cima, quer dizer, pensar nas formas de organização e de luta, ocupação, construção de cooperativas, demandas do Estado, mas também dos mecanismos institucionais que ajudam a transformar essas demandas em políticas públicas. Quer dizer, a Univens é uma cooperativa que começou através do financiamento do orçamento participativo e prosperou através de uma articulação com as políticas públicas que havia no governo Lula, especialmente a Secretaria de Economia Solidária, que permitiu e que deu um suporte para que essa experiência ganhasse uma escala maior. Então, a cooperativa Univens, ela é um caso paradigmático de exercício do direito à cidade, porque ela tem em si todo um conjunto de lutas e de experiências que começa, porque a própria Vila Nossa Senhora da Aparecida, que é a vila onde se situa a cooperativa Univens, ela resulta de uma ocupação do terreno baldio, terreno vazio. Ela fica ali, quem vai pela CIS Brasil, atrás entre a Fiergs, à direita de quem vai na CIS Brasil, logo antes da Fiergs. É um terreno que era uma plantação de arroz, que estava abandonada, era uma área particular, e que foi ocupada naquela grande onda de ocupações que houve no final dos anos 70 e início dos anos 80, que a professora Vrana já pesquisou, falou bastante para a gente sobre isso no sábado. No final dos anos 70, a gente viveu em Porto Alegre um conjunto de ocupações, tanto de ocupações de terrenos baldios, como esse da Vila Nossa Senhora da Aparecida, como ocupação de construções, de projetos já construídos, como o Parque dos Maias, lá na Rubem Berta. Ou seja, foi um momento de lutas muito intensas pelo direito à moradia. Então eles ocuparam em 79 e 80, a Nelsa foi morar lá em 81, houve toda uma disputa com a prefeitura, já ainda nos tempos da ditadura, que fez com que a prefeitura comprasse aquele terreno dos proprietários, então já deu um mínimo de estabilidade para eles, porque eles estavam num terreno que era privado, podiam ser expulsos a qualquer momento, mas a força da mobilização deles fez com que a prefeitura, ainda na época do governo da Arena, do Guilherme Soares Vilela, comprasse esse terreno dos proprietários e trouxesse para si a questão de administrar esse conflito. A partir dessa conquista de que não iam mais ser despejados, eles começaram a fazer toda uma luta por infraestrutura e serviços, que, segundo o próprio depoimento da Nelsa na entrevista que a gente fez há um pouco mais de um mês atrás, teve no orçamento participativo seu grande salto de qualidade, porque eles tinham conquistado o direito de estar ali, mas através do orçamento participativo eles conseguiram também conquistar toda uma infraestrutura de pavimentação das ruas e de saneamento.
Então, o primeiro elemento importante é isso, quer dizer, é um movimento que vem de baixo para cima, mas que encontra no Estado uma janela de oportunidades que era uma forma de conseguir acesso a esses recursos através do orçamento participativo, que foi o que garantiu, num primeiro momento, uma infraestrutura básica para a região, particularmente na área de saneamento público, acesso à água e pavimentação das ruas. Só que o interessante é que, tendo começado com o OPEI em 89, lá por 96 eles já tinham conseguido mais ou menos pavimentar todas as ruas da vila, já tinham aquela infraestrutura básica, e começaram a pensar, bom, o que mais que a gente pode demandar da prefeitura, já que a gente já conseguiu todo um conjunto de conquistas, e isso aí então se reverteu na ideia de demandar então recursos para um projeto de geração de emprego e renda local, que é então o embrião da Cooperativa Unidas Venceremos. Então assim, da ocupação em 78 e 79, baseada justamente nesse processo de orientação comunitária, no primeiro elemento que eu acho importante destacar, que ela é muito forte na narrativa dela, é que, em geral, a visão conservadora acerca dos movimentos sociais é que estão lá cada grupinho demandando para si mesmo. Então, em geral, a retórica da direita identifica as demandas populares como interesses particulares. Não vou ficar atendendo ao interesse particular. Mas o que a gente vê tanto na discussão da 20 de novembro e da situação do movimento social, quando tu tem movimento social organizado, essa lógica de autorreferência, essa lógica de demandar para si, ela vai muito mais além. Na verdade, quando a 20 de novembro diz não é um projeto para as 40 famílias, é um projeto, é uma concepção de moradia para a cidade, é porque está olhando para muito mais além do seu próprio interesse imediato. E a Univens foi a mesma coisa. Quer dizer, primeiro, eles, durante a participação no orçamento participativo, tinham toda uma articulação com as outras vilas da Zona Norte, de forma inclusive, muito inteligente de pensar, bom, se cada vila consegue pavimentação e resolve o seu problema, para de participar. Então, a combinação deles no orçamento participativo era de que cada vila pedia uma rua de cada vez, de maneira que todo mundo ganhasse alguma coisa no processo e que todo mundo voltasse, porque podia completar-se. Em vez de cada vila disputar o recurso, eles faziam uma articulação conjunta das vilas da Zona Norte, de maneira a garantir que cada um pudesse receber uma parte dos investimentos e, com isso, manter a solidariedade coletiva. Aí, como eu disse, em 96, elas conseguiram um recurso no orçamento participativo para criar a cooperativa Univens, uma cooperativa de costureira, muito baseada na questão da necessidade de geração de emprego e renda, da composição social da vila e o problema da autonomia das mulheres, e elas viram então que, eventualmente, um conhecimento que todas elas tinham, que fazia parte da cultura, era saber costurar. Então a ideia de uma cooperativa de costureira foi uma forma de pensar, a partir desse conhecimento que elas tinham, de que maneira se podia gerar emprego e renda. E é importante, de novo, essa noção mais coletiva, que é uma cooperativa. Ela já tem hoje 23 anos de funcionamento, são 26 costureiras, todas as decisões são coletivas, a presidência é rotativa, nunca é a mesma pessoa presidente, cada ano isso muda. Cada trabalho que elas recebem, elas discutem coletivamente como vão fazer, quem vai fazer, quem vai coordenar. Então é um esforço consciente de exercício de democracia, que é muito interessante. E a cooperativa, desde seu início, nunca se pensou como um empreendimento isolado. Elas sempre foram muito engajadas no movimento da economia solidária, porque elas entendem que não tem como a cooperativa delas prosperar como um negócio isolado, se não se juntar com as outras cooperativas. Aí a Igreja Católica tem tido um papel muito importante nisso, e não por acaso a Nelsa, na sua militância, ela tem uma origem na Juventude Operária Católica, né? Então, a Univens, desde o começo, nunca se viu como um esforço isolado daquelas 26 mulheres, mas sim como parte do movimento mais amplo da economia solidária. E com isso, de um lado, conseguiu negociar e acessar políticas públicas, particularmente a partir de 2003, quando começa o governo Lula e se cria no Ministério do Trabalho a Secretaria de Economia Solidária, que era coordenada pelo Paul Singer.
A Univem sempre foi muito engajada, participava todo ano da Feira de Economia Solidária que tem em Santa Maria, da feira que tem, construíram um movimento que gerou a Feira de Economia Solidária, que tem todo final de ano ali na frente do mercado público. E essa relação com os movimentos, por um lado, ela é um protagonismo da cooperativa, mas também uma geradora de oportunidades. Quem teve no Fórum Social Mundial, as bolsas de algodão que eram usadas no Fórum Social Mundial foram feitas pela cooperativa, porque o próprio fórum tinha essa ideia de usar a sua demanda por serviços e apoio como um instrumento também de geração de renda e de apoio ao empreendimento da economia solidária. E nessa lógica de engajamento no movimento mais amplo de economia solidária, a Unidas Venceremos participa da Unisol, que é um movimento nacional de economia solidária, que junta todas as cooperativas de trabalhadores do Brasil inteiro, tanto as da agricultura familiar quanto as urbanas, e articulou, a partir desse conhecimento adquirido no engajamento de um movimento nacional, uma das iniciativas mais interessantes que eu conheço, que junta a questão da economia solidária com a questão ambiental, que é a Rede Justa Trama. A Rede Justa Trama, ela começa no Ceará, com agricultores que plantam algodão orgânico no Ceará. Esse algodão é enviado para Minas Gerais, para uma fábrica que também é uma cooperativa autogestionária que transforma esse algodão em tecido, e o tecido vai para cooperativas de costureiras, uma aqui, que é a Justa Trama, uma em Joinville, que eu não sei o nome, que transforma aquele tecido que vem do algodão orgânico em roupas e em outros objetos de tecido. Essa rede ela existe desde o ano 2004, também é uma experiência bastante bem sucedida e que avançou, inclusive, nessa discussão também de elas terem articulação com a universidade, terem projetos de pessoas que estudam design e moda para qualificar os produtos delas. Então é um elemento bastante importante. E o mais interessante, acho que já estou, também não quero ocupar tempo demais, porque como eu estou aqui de substituto, também não quero me arvorar de ficar usando demais o tempo. Tá. Tem uma busca, a partir do momento em que a cooperativa se consolida como um empreendimento, nessa lógica delas de não ficar apenas buscando resolver o seu problema imediato, mas sim de ter uma visão mais ampla da sua inserção, elas começaram a também buscar formas de ter um impacto local do ponto de vista do desenvolvimento da comunidade como um todo. Então hoje elas têm, além da cooperativa de costureiras, como as costureiras, algumas delas tinham filhos em idade escolar e não tinham onde botar os filhos, criaram uma creche, que também é uma cooperativa, onde os trabalhadores são duas instituições independentes, mas atuam conjuntamente. Tem uma creche que atende mais de 60 crianças, com recursos também obtidos através do orçamento participativo. E o mais interessante é que agora, nesses anos mais recentes, elas estão estão construindo um projeto de desenvolvimento local na sua comunidade, que envolve, inclusive, a criação de um banco. Isso, uma instituição de microcrédito, um banco local, e tem uma moeda local, aonde então os moradores daquela vila podem comprar no mercado local um desconto de 10% bens e produtos. Então é uma vantagem para o comerciante local, porque antes a pessoa trabalhava no centro, fazia as compras no centro e voltava. Hoje a pessoa tem um incentivo para comprar localmente, os mercados locais com isso se beneficiam, e ao mesmo tempo aquele dinheiro passa a rodar dentro da comunidade. Então esse banco, então, a partir dessa circulação dos recursos da comunidade, está conseguindo acumular um fundo que serve para financiar novos empreendimentos locais. Então o banco local gera empreendimentos locais, e o mais interessante, mais comovente do ponto de vista das práticas da Univens, porque é uma cooperativa de costureiras de baixa renda, não ganham muito dinheiro, mas além a cooperativa ela tem fundo solidário. Então, assim, para além do dinheiro que elas ganham para elas separam um pouquinho para ajudar outros projetos. Então, quando teve uma enchente em Joinville, eles mandaram dinheiro para Joinville.
quando teve o desastre em Mariana, elas mandaram. É um dinheiro pequeno, é um dinheiro simbólico, mas mostra o profundo compromisso e o profundo valores de solidariedade, que elas sabem que elas não vão resolver os problemas dos outros com isso, mas é uma forma de elas demonstrarem na prática a sua visão de que aquele empreendimento não é um empreendimento só para elas, é um empreendimento que busca ser um empreendimento transformador. Hoje à tarde nós vamos lá fazer uma visita, infelizmente temos um carro que cabe 4, 5 pessoas, mas quem mais quiser e quem mais puder ir, a gente vai estar da 1h30 até as 13h30, das 2 até as 13h30 lá, antes de começar a sessão da tarde, visitando para ver em loco essa experiência. A gente tinha programado fazer isso durante o fim de semana, assim, não adianta vir no fim de semana, não tem ninguém, é legal vir aqui num dia que as pessoas estão trabalhando, vamos levar vocês no banco, vamos conhecer a região. E o interessante é que justamente um pouco a partir dessa lógica desse nosso seminário, que é não só de dar voz para os movimentos, mas de se engajar de uma maneira bem ativa e propositiva, a nossa ideia é que no semestre que vem a gente busque trabalhar um tópico onde a gente consiga juntar estudantes aqui do Procure e outros estudantes da universidade para colaborar com esse projeto de desenvolvimento local deles. Quer dizer, eles já estão avançados, mas acho que a gente tem contribuições que a gente pode dar a partir do conhecimento aqui da universidade e colocar a universidade à disposição desses esforços que estão sendo feitos, que são esforços profundamente transformadores.